Era, então, uma vez, um príncipe viúvo que tinha uma filha de quem gostava tanto que não tinha olhos para mais ninguém. Tinha-lhe arranjado uma mestra costureira de primeira categoria que lhe ensinava o ponto de cadeia, o ponto no ar, as franjas e os debrons, demonstrando-lhe mais afeição do que parecia possível. Mas o pai tinha se casado de novo e havia apanhado uma mulher irada, maldosa e endemoninhada, que começou a odiar a própria enteada, fazendo-lhe caras feias, carrancas e atirando-lhe olhares de cólera que a sobressaltavam de medo. A pobre moça costumava lamentar-se à mestra dos maus tratos da madrasta, concluindo: "Ai, Deus, e não podias antes ser tu a minha mãezinha, tu que me fazes tantas festas e carinhos?" E tantas vezes repetiu esta cantilena, que acabou por lhe dar ideias e, cegada pelo diabo, a mestra acabou por dizer-lhe: "Se quiseres agir como te diz essa cabeça louca, eu serei a tua mamã e tu serás a pupila dos meus olhos." Estava para prosseguir com este prólogo quando Tsezolla, que assim se chamava a jovem, a interrompeu. "Perdoa-me se te corto a palavra a meio da boca. Sei que gostas de mim, por isso calo-me e isso é suficiente. Ensina-me as tuas artes, que não sou desta terra. Tu escreves e eu assino." "Pois bem", replicou a mestra, "escuta com atenção, mantém os ouvidos abertos e terás sempre pão branco da flor da farinha. Quando o teu pai estiver fora de casa, diz à tua madrasta que queres um daqueles vestidos velhos que estão no baú grande da arrecadação para poupar esse que trazes vestido. E ela, que te quer ver toda em trapos e farrapos, abrirá o baú e dirá: 'Segura a tampa.' E tu, segurando a tampa quando ela estiver a vasculhar lá dentro, deixa-la então cair-lhe em cima com um golpe que lhe rachará o pescoço. Depois disso, sabes bem que o teu pai até cunharia dinheiro falso pelo teu amor. E tu, então, enquanto ele estiver a fazer carinhos, pedes-lhe para me tomar como mulher. E tu, Felizarda, serás a minha santa protetora." Depois de escutar o plano, parecia a Tsezolla que cada hora durava 1000 anos. E depois de levar a cabo o conselho da mestra, ponto por ponto, e passado o período de luto pela morte da madrasta, começou a mexer os cordelinhos do pai para que ele se casasse com a mestra. No início, o príncipe não levou a coisa a sério, mas tantas vezes Tsezolla atirou ao lado que um dia acertou em cheio e ele acabou por se render à persuasão da filha. E assim se casou com a mestra Carmosina e se fez uma grande festa. Ora, enquanto os noivos festejavam, Tsezolla encostou-se a um varandim da sua casa. Naquele momento, uma pequena pomba esvoaçou por cima de uma parede e disse-lhe: "Sempre que tiveres um desejo, faz o pedido à pomba das fadas da ilha da Sardenha, que imediatamente ele te será satisfeito." Durante 5 ou 6 dias, a nova madrasta ainda adulou Tsezolla com todo o tipo de atenções, sentando-a no melhor lugar à mesa, reservando-lhe as partes melhores da comida e enfeitando-a com os melhores vestidos. Mas, passado pouquíssimo tempo, esqueceu e apagou por completo da memória os favores recebidos. Oh, triste a alma que tem Dona Malvada! E começou a impingir as 6 filhas que tinha e que até ali mantivera em segredo.
e tantas fez que o marido, engraçando com elas, se deixou desafeiçoar da própria filha. E Tsezolla, maltratada hoje, manca amanhã, acabou por ser reduzida a tal ponto que do salão passou para a cozinha, do dossel para o fogão, das suntuosas sedas e ouros magníficos às esponjas da louça, dos cetros aos espetos. Não apenas mudou de estatuto, como também de nome, e já não lhe chamavam Tsezolla, mas Gata Borralheira. Ora deu-se então que, tendo o príncipe que ir à Sardenha para tratar de assuntos de estado, antes da partida perguntou a cada uma das 6 enteadas, Impéria, Calamitá, Fiorella, Diamante, Colombina e Pascarella, o que é que elas queriam que ele lhes trouxesse de presente no regresso. E logo houve quem lhe pedisse um traje de luxo, e chapéus, e véus para a cabeça, e ungüentos para a cara, e brinquedos para passar o tempo, e mais isto e mais aquilo. Por último, e quase por troça, perguntou à filha: "E tu, de que é que gostarias?" E ela: "Quero apenas que dês um recado meu à pomba das fadas para que me mande alguma coisa, e que, se te esqueceres disto, não possas andar nem para a frente, nem para trás. Escuta bem o que te digo. Quem à palavra falta, falta a honra e não faz falta." O príncipe partiu, despachou as suas obrigações na Sardenha, comprou o que lhe tinham pedido as enteadas e Tsezolla varreu-se liedamente. Mas quando já tinha embarcado e haviam soltado as velas do navio, não foi possível fazer com que este largasse o porto. Era como se fosse impedido por um peixe gigante. O capitão do barco, quase desesperado, adormeceu de exaustão e uma fada surgiu-lhe em sonhos, que lhe anunciou: "Sabes por que razão não conseguis largar o porto? Porque o príncipe, que vai conosco, faltou à promessa feita à filha e não se esqueceu de nada nem de ninguém, a não ser do próprio sangue." Mal acordou, o capitão contou o sonho ao príncipe, o qual ficou muito confuso com a sua falta. Foi à Gruta das Fadas e, transmitindo-lhes a mensagem da filha, pediu-lhes que lhe enviassem alguma coisa. E eis que saiu da caverna uma bela jovem que parecia um estandarte e lhe disse para agradecer à filhinha as suas boas palavras e que esta ficasse bem por amor a ela. Dito isto, deu-lhe uma tâmara, uma enxadinha, um balde de ouro e uma toalha de seda. A tâmara para ser plantada e as restantes coisas para a cultivar e cuidar. O príncipe, maravilhado com o presente, despediu-se da fada e partiu para sua terra. Uma vez lá, distribuiu pelas enteadas as coisas que elas tinham pedido, e, por último, entregou à filha a prenda da fada. Tsezolla, tão radiante que não cabia na própria pele, plantou a tâmara num belo vaso, e noite e dia tratava da terra, regava e enxugava-a com a toalhinha de seda. Com estes cuidados, a tâmara ficou da altura de uma mulher em 4 dias, e de lá de dentro saiu uma fada que perguntou à moça: "O que desejas?" Tsezolla respondeu que desejava poder sair de casa de vez em quando, sem que as irmãs o soubessem. Respondeu a fada: "Sempre que o quiseres, chega-te à planta e diz-lhe: Tâmara minha, fruta dourada, com a enxadinha douro foste cuidada, com o balde douro foste regada, com a toalha de seda foste enxugada,
tira a tua roupa e deixa-me trajada. Quando quiseres depois despir-te, altera o último verso e diz: tira a minha roupa e fica tu trajada. Houve um dia de festa, e as filhas da mestra tinham saído em procissão, todas extravagantes, limpas e maquiadas. Ele era só lacinhos, guizinhos e pingentes. Ele era só flores e odores e rosas e coisas. Tsezolla correu então para sua planta, pronunciou as palavras ensinadas pela fada e logo se viu em arranjos de rainha, montada em cima de um cavalo, rodeada por 12 pajens trajados e enfeitados, e dirigiu-se também ela para onde se encontravam as irmãs, que não a reconheceram, mas ficaram de água na boca perante a beleza daquela pomba. Quis o destino que o rei também ali se encontrasse. Face à extraordinária beleza de Tsezolla, o rei ficou encantado e ordenou ao seu criado de confiança que obtivesse tantas informações quantas possível acerca daquela lindíssima criatura, quem era e onde morava. O criado meteu-se logo no seu encalço, mas ela, que se apercebeu da cilada, atirou ao ar um punhado de moedas de ouro que obtivera da tâmara para o efeito. E o criado, incendiado pela cobiça do metal reluzente, esqueceu-se de ir atrás do cavalo, detendo-se a recolher o dinheiro. E ela chegou à casa num pulo, despiu-se rapidamente seguindo as instruções da fada, seguindo-se-lhe depois as arpias das 6 irmãs, as quais, para a picarem e mortificarem, lhe fizeram longas descrições das coisas belas que tinham visto na festa. O criado, entretanto, tinha regressado ao rei e relatado o incidente das moedas. O rei zangou-se e, cheio de ira, lhe disse que vendera o seu prazer por meia dúzia de tostões vis e que na festa seguinte tratasse de apurar a todo custo quem era a bela jovem e onde se aninhava pássaro tão encantador. Veio outra festa e as irmãs, todas elegantes e enfeitadas, deixaram a desprezada Tsezolla junto ao fogão da cozinha. Mas logo a seguir ela correu para a tâmara, proferiu as palavras do costume e eis que surge uma fileira de aias, ora segurando um espelho, ora segurando um frasco de água de abóbora, ora ferros para encaracolar os cabelos, ora batom, ora pente, ora alfinetes, ora vestidos, ora brincos e colares. E todas se puseram à volta dela, e a fizeram bela como um sol, e a puseram num coche puxado por 6 cavalos, acompanhado por peões e pajens de uniforme. E dirigiu-se para o mesmo lugar da outra vez, e suscitou maravilhamento no coração das irmãs, e gerou fogo no peito do rei. Também desta vez, ao regresso, o criado se pôs atrás dela, mas ela, para não se deixar apanhar, atirou ao ar uma porção de pérolas e joias, e o bom homem não pôde senão deter-se e apanhá-las, porque não eram coisas que se pudessem deixar passar. E assim, Tsezolla teve tempo de chegar à casa e despir-se como habitualmente. Voltou o criado para junto do rei, todo atordoado. Este disse-lhe: pela alma dos teus falecidos, se tu não me encontras aquela jovem, dou-te uma sova das sérias, e tantos pontapés no traseiro, quantos os pelos da tua barba. No dia da festa seguinte, quando as irmãs já tinham saído, Tsezolla voltou à tâmara, e, repetindo a cantiga fadada, foi soberbamente vestida e enfiada numa carruagem de ouro,
rodeada por tantos criados que parecia uma cortesã detida no passeio público e cercada por agentes da polícia. E, após ter suscitado admiração e inveja nas irmãs, partiu seguida pelo criado do rei, que desta vez se costurou à carruagem com linha dupla. Vendo que ele lhe estava novamente no encalço, Cesola gritou: "Força, cocheiro!" E a carruagem desatou numa correria tão enfurecida que caiu uma sandália à jovem no meio daquela agitação, uma sandália das mais belas e ricas que já se viram. O criado, não conseguindo apanhar a carruagem, que entretanto voava, recolheu a sandália e levou-a ao rei, contando-lhe o sucedido. O rei tomou-a nas mãos e proferiu as seguintes palavras: "Se a fundação já é assim tão bela, o que não será a casa? Ó belo candelabro onde foi colocada a vela que me consome! Ó tripé do belo caldeirão onde ferve a minha vida! Ó cortiça bela presa à linha de pesca do amor com que apanhou esta alma! Vede, eu vos abraço e vos aperto, e se não posso chegar à planta, venero as raízes. Se não chego aos capitéis, beijo as bases. Já éreis cepo de um alvo pé, e agora sois esparrela de um coração dolorido. Pela vossa virtude, aquela que tiraniza a minha vida era um palmo e meio mais alta, e por vós cresce em doçura a minha vida, enquanto vos contemplo e possuo." Dito isto, o rei chama o escrivão, faz soar as trombetas e tu emite um decreto ordenando a todas as mulheres do reino que venham a um banquete que decidiu dar. No dia combinado, oh meu Deus, quanta comida! E que feira aquela! Donde saíram tantas tortas e pastéis? Donde os estufados e as almôndegas? Donde o macarrão e os doces que davam para saciar um exército inteiro? Estavam lá as mulheres todas, de todos os tipos, nobres e vulgares, ricas e fedorentas, velhas e jovens, bonitas e feias. E dado que já tinham todas comido, e bem, o rei, após o brinde, pôs-se a experimentar a sandália em cada uma das convidadas, para ver a quem é que aquela se ajustava ao milímetro, de forma a que, pela forma da sandália, ele pudesse descobrir quem procurava. Mas não encontrou pé a quem servisse a sandália, e esteve em vias de entrar em desespero. Porém, impondo silêncio geral, disse: "Regressai amanhã para jejuar comigo, mas, se me quereis bem, não deixai mulher alguma em casa, seja ela quem for." O príncipe falou então: "Tenho uma filha, mas está sempre ao pé do fogão, porque é uma criatura desgraçada e sem valor, e não é digna de se sentar à mesa onde vós comeis." Replicou o rei: "Que fique ela no topo da lista, porque assim o entendo." E lá partiram todas, e no dia seguinte voltaram, e juntamente com as filhas de Carmosina ia Cesola. Mal o rei a viu, teve a sensação de ser aquela a que ele desejava, mas dissimulou-o. Terminado o manjar, veio a prova da sandália, a qual ainda mal tinha sido colocada no pé de Cesola, se lançou para ele como o ferro se lança para o ímã, para calçar aquele pintado ovo do amor. O rei tomou então Cesola nos seus braços e conduziu-a para o seu dossel, colocou-lhe a coroa na cabeça, ordenando a toda a gente que se curvasse perante ela e lhe prestasse reverência como a uma rainha. As irmãs,
lívidas de inveja, não conseguindo controlar o choque que lhes estilhaçava o coração, desfilaram caladinhas rumo à casa da mãe, confessando a despeito delas próprias que louco é aquele que se mede com as estrelas.